Muito bom dia, estou aqui arriscando a minha primeira live. Uma geração que ainda está se adaptando a isso e principalmente eu como médico rompendo algumas crenças, alguns desafios aí, né? Bom, para aqueles que não me conhecem, se interessarem, eu sou Alexandre, eu sou médico aqui de Brasília, sou gastroenterologista e criei um projeto que ficou algum tempo parado que chama Projeto Intera. Esse projeto surgiu com uma vontade muito pessoal minha de integrar a medicina clássica com as terapias integrativas. Dentro do meu processo pessoal e da minha carreira, então, já trabalhando também no caminho das terapias, eu me formei em condução de meditação, de plena atenção, me formei em constelação familiar e hoje estou em formação de uma outra terapia muito interessante que chama biodecodificação. E qual é o meu intuito dessa live? Bom, primeiro quebrar algumas barreiras e talvez trazer uma leitura médica, um olhar sobre a biologia, sobre o adoecimento, para que você também que se interesse quebre também algumas barreiras sobre como cuidar da sua própria saúde. Eu sou apaixonado pela saúde, pela biologia e pela medicina também. Me formei em 2004, então tenho mais ou menos mais de 15 anos de carreira. E a cada dia eu estudo mais e a cada dia eu me apaixono pela saúde e pelas pessoas, principalmente. A medicina clássica, aquela acadêmica que eu me formei, ela me trouxe muitos conhecimentos. Eu sou encantado pela formação que eu tive e sou muito grato por ela. Ela me ajuda cada vez mais a fazer diagnósticos com mais precisão. Acontece que no dia a dia do consultório eu quero mais e talvez você queira mais também. Eu não quero só fazer um diagnóstico de uma doença, eu quero entender o ser humano que está por trás e aprender dentro do recurso, porque eu acredito que se ele me busca é para buscar uma solução, oferecer aquilo que eu posso. E talvez vou precisar então extrapolar a medicina clássica. Quero deixar bem claro aqui que isso não é excluir a medicina, não é deixar de fazer o tratamento que você já segue, pelo contrário. É talvez trazer um olhar que pode agregar, talvez no seu desenvolvimento humano, talvez na cura dos seus sintomas, talvez na cura de doenças. E ficarei muito feliz se puder participar desse processo contigo. Então eu vou buscar às quartas-feiras, mais ou menos esse horário, 10h30, falar um pouco sobre o que eu conheço das terapias integrativas, daquilo que eu pratico no meu consultório e escutar você também, talvez você queira trazer alguma dúvida, alguma pergunta, e vai ser com muita satisfação que eu vou participar disso com vocês, respondendo aquilo que está ao meu alcance, aquilo que eu souber, tá bom? Sejam bem-vindos, eu não sabia que ia ter participantes hoje, estou feliz. Não anunciei nada, quis trazer e vou deixar também isso aqui registrado nas minhas postagens. Estou aprendendo aqui com o Douglas, meu marido, apanhando um pouquinho. Obrigado, Douglas, pela força, viu? Então, o que me trouxe a terapia integrativa? A terapia integrativa, ela me veio agregar aquilo que eu não pude, como médico, conduzir, né? Como gastroenterologista, aquele segundo cérebro, ele está muito atrelado às emoções. E simplesmente fazer um diagnóstico para mim não era satisfatório. Então eu quis aprender a olhar mais para esse ser humano com os seus conflitos, com suas dores e quem sabe trazer auxílio para isso. Não necessariamente por mim, mas por meio de caminhos, né? E dentro do que eu aprendi, eu fui conhecendo mais a mente, esse produto mental da nossa psique,
é tido às vezes como algo secundário ou algo que nem todos precisam tratar e, pelo menos da forma que eu vejo hoje, é algo essencial para as nossas vidas. Quando a gente lida com o estresse e a pandemia nos colocou nesse lugar, a gente percebe os efeitos desse estresse no nosso corpo, na nossa vida, em todos os aspectos, né? Então, para além da medicina, eu posso olhar para a influência dessa psique, dessa mente no corpo humano. E a meditação, o olhar sistêmico, a influência dos nossos padrões de repetição familiares e hoje pela decodificação das doenças biológicas, me fez compreender um pouco mais sobre isso. Queria então falar hoje um pouquinho com vocês do que é essa mente que eu me refiro, né? Quando a gente pensa nas nossas atividades sensoriais, nosso tato, nossa visão, nosso paladar, nossa audição, quando a gente pensa sobre tudo isso, a gente está num nível neurológico que não é um nível racional. E isso muitas vezes é difícil da gente entender. Porque tudo a gente é treinado a compreender de forma racional, a ter uma explicação lógica para tudo. Acontece que as nossas sensações, elas não são lógicas e nem racionais nessa forma que a gente quer trabalhar, elaborar e planejar e talvez controlar também. O nível sensorial é um nível ilógico, é um nível irracional e a gente chama de inconsciente. E esse inconsciente, ele trabalha conosco de uma comunicação diferente do nosso nível lógico, ele trabalha por meio das nossas emoções. Então, a cada contato que a gente faz, em qualquer nível sensorial, ele vai responder de uma forma e reagir, e a cada reação ele traz uma emoção positiva ou negativa. Isso depende da forma que a gente se comporta, né? Eu acho legal, dentro da minha formação, a gente colocou dentro de uma cena uma senhora que está na rua e vendo um cachorro e esse cachorro dela então é atropelado. E a maioria das pessoas vão dizer assim, nossa, com certeza isso vai dar uma resposta biológica negativa, uma emoção negativa dentro de nós. E a gente não sabe, porque dentro do terreno interior de cada ser humano, pode vir uma crença e uma forma de lidar com isso. Talvez esse cachorro estava cego, doente, caquético e aquela pessoa estava sofrendo com o adoecimento do seu cachorrinho. E aí esse cachorro ser atropelado, onde algo não dependia do controle dessa senhora, ela se sentiu talvez aliviada de não ter ela, de talvez fazer uma eutanásia nesse cachorro. Então as emoções e a forma que a gente lida, ela está desprovida desse julgamento, dessa crítica interna nossa. Ela é real, ela é instantânea e ela surge independente de como a gente queria que ela fosse, porque talvez dentro das nossas crenças, do nosso julgamento, a gente poderia dizer, nossa, mas como alguém pode se sentir aliviado com a morte de um ser vivo? Mas isso está para além dos nossos controles, as emoções estão aí para isso. Então, quando a gente lida com os nossos níveis sensoriais, a gente está falando dos nossos sintomas. Os nossos sintomas físicos, aquilo que vem de encontro no meu consultório, aquilo que o paciente vem buscar para mim. A dor. A dor tem sempre um contexto emocional. E se a gente não olha para essas emoções, talvez a gente não encontre o que a gente realmente está em busca. Eu tenho certeza que nenhum de nós que busca um médico quer um remédio. Talvez o remédio seja necessário, mas não é a solução. A gente busca o alívio, a cura para as nossas doenças, para os nossos sintomas. E uma forma da gente encontrar isso, então, é entrar em contato com essas emoções. Logicamente, se o sintoma existiu, é porque a gente precisou, por uma dor profunda, deixar ela bem lá no fundo, no nosso inconsciente,
e adaptar no nosso corpo para que a gente continue funcionando e uma forma, muito possivelmente, de não acessar essa dor. Então, entrar em contato com ela pode parecer talvez uma tortura, mas já não está torturante a ponto de buscar um consultório médico e pedir ajuda? Então, liberar essa energia emocional é uma forma de solução, porque à medida que essa emoção, ela que está represada, ela é liberada, o sintoma já não faz mais necessário. Afinal, o sintoma é uma adaptação do nosso corpo para aquilo que a gente ainda não encontrou de solução internamente. E engraçado, quando eu falo internamente, eu já tenho esse intuito de colocar a mão no coração. É onde é o sentir, né? Não é aqui, não é no nosso racional. Então, encontrar essa resposta, essa aliança entre aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente necessita, com aquilo que as nossas emoções expressam para o outro, aquilo que a gente precisa, é um caminho de, no mínimo, um alívio, mas de muitas curas. Quando eu vejo meus pacientes acompanhados por mim ou por outros, mas que eu tenho o prazer de estar junto, e encontrando em doenças crônicas formas outras de lidar com elas, e a cada encontro eu vejo a transformação que esse ser humano está passando, eu me encanto cada vez mais com isso e com as pessoas. Essa capacidade do ser humano de transformar, de evoluir, de crescer e de se adaptar ao meio. Estamos nos adaptando ao meio desde as nossas existências, antes da gente, dos primeiros seres, aqueles dentro da água, aqueles primeiros unicelulares, sempre dentro de adversidades que estão fora do controle do ser e sobrevivem, sim, por meio dessas adaptações. E essas adaptações, elas vão não só para o ser individual, e muitas vezes essa adaptação vai para o coletivo, a sobrevivência da espécie. A pandemia nos colocou dentro da sobrevivência da espécie, mais do que o indivíduo em si. Esse é o meu primeiro contato com vocês, que eu possa contribuir a cada live, a cada encontro. Não é um intuito de exclusivamente uma autopromoção, mas de me colocar nesse espaço onde eu possa conversar, onde eu possa apresentar aquilo que até o momento eu encontro, até as ferramentas que eu venho estudando e praticando dentro do meu consultório. E tragam suas dúvidas, tragam suas questões. Será um prazer conversar com você e trazer um olhar que eu possa acrescentar para cada um de vocês. Bom dia a todos. Estarei aqui na próxima quarta-feira e é um prazer imenso começar isso. Ainda engatinhando, mas eu estou ok com isso. E estar com vocês e compartilhar isso vai me fazer engrandecer, crescer como ser humano, como médico, como terapeuta. E até o nosso próximo encontro. Uma excelente semana para todos. Tudo de bom. Espera aí, antes de encerrar, eu queria fazer uma leitura de um texto que eu até reservei aqui, que fala melhor do que eu pela experiência do profissional. É o livro do Christian Flesch, Biodecodagem, Tratar a origem emocional de todos os sintomas. Então eu deixo aqui como uma reflexão aqui final para a gente. Toca o telefone. Seu toque inesperado pode nos incomodar. Temos várias possibilidades para livrarmos-nos deste incômodo. Atender o telefone, cortar o cabo ou dar uma pancada no aparelho ou ainda irmos para outro cômodo. Entretanto, ainda que esse toque nos incomode, ele não ocorre de maneira espontânea. Nunca se viu um telefone que tenha decidido começar a tocar por conta própria. Alguém ou algo
em algum lugar está tentando falar conosco. Alguém está pensando em nós, talvez precisando de nós ou querendo dizer algo, passar-nos uma informação. O toque é nada além da manifestação de outro fato, a expressão de outra realidade que naquele momento não conhecemos ainda. Todo sintoma e toda doença podem ser comparados a esse toque de telefone. O órgão, o corpo, não soa por si só. O sintoma não aparece por iniciativa própria. Devemos, pois, considerá-lo uma reação a outro processo. Alguém está nos ligando e podemos escolher atender o telefone ou quebrá-lo. Da mesma forma, podemos esmagar nosso corpo, cortar nossos nervos, amputar um órgão ou remover uma parte do nosso cérebro, tomar remédios ou modificar cirurgicamente nossos órgãos. Mas também podemos atender o telefone, o que equivale a aceitar, entrarmos em contato com esse inconsciente que se manifesta, que pretende se comunicar conosco através do sintoma. O que a decodificação biológica das doenças propõe é essa conduta, essa abertura e esse ouvir. E que possamos estar abertos a ouvir nosso inconsciente, nosso corpo, confiar nele. Quando a gente machuca, não precisamos entender o processo, a cicatrização acontece independente de entendermos ele. Que as nossas cicatrizes ocorram de forma a curar-nos e trazermos as soluções para que nos buscamos. Tudo de bom, boa semana.